Alguém já parou para pensar em como um computador pensa de verdade? Sabe? Não em Python, não em Java, mas na língua nativa dele, aquela que o hardware realmente entende. Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo e decifrar esse idioma secreto. E tudo começa com essa pergunta que parece um quebra-cabeça impossível, né? Como é que um processador, que lá no fundo, na sua essência, só sabe somar, consegue fazer uma subtração? A resposta para isso, olha, não é só um truque de mágica. É literalmente a base de toda a computação moderna. Então, bora lá. Este aqui é o nosso mapa. Primeiro, a gente vai encarar o problema mais cabeludo de um computador. Depois, vamos desvendar o segredo por trás dos números negativos e o truque que simplifica toda a matemática. Daí, a gente parte para ver como os dados são moldados, bit por bit, e, por fim, como ler os pensamentos da CPU. Certo? Vamos começar pelo primeiro grande desafio. O hardware de um computador, no fim das contas, é uma coisa bem simples. Ele só entende duas coisas, 0 e 1, os famosos bits. Para ele, não existe um conceito de negativo. E aí fica a pergunta, como raios a gente representa um simples sinal de menos? Bom, a primeira ideia que veio à cabeça, a mais óbvia, foi, usar um bit só para isso. Um bit que funciona como uma bandeirinha de sinal. Se o bit for 0, o número é positivo. Se for 1, é negativo. Parece a solução perfeita, né? Simples, elegante, direto ao ponto. Mas essa simplicidade toda era uma grande cilada. Esse método, que a gente chama de sinal-magnitude, ele cria um pesadelo, um caos total. De repente, a gente passa a ter dois tipos de zero, o mais zero e o menos zero. E o pior de tudo, a matemática básica simplesmente para de funcionar. A adição binária quebra. Isso força a criação de circuitos super complexos, um para somar, outro para subtrair, um desastre. O que a gente queria mesmo é um sistema limpo, como o que está aqui à direita. E é aí que entra o herói da nossa história. A solução elegante que é usada em todos os processadores modernos, do celular no bolso até os supercomputadores, o tal do complemento de 2. A sacada genial do complemento de 2 é essa aqui. Em vez daquele primeiro bit ser só um sinal, ele passa a ter um valor, de verdade, um valor negativo. Pensa num número de 8 bits. Aquele último bit, o da esquerda, ele não vale 128, ele vale menos 128. E essa única mudança de perspectiva, essa ideia, conserta tudo. E o mais legal é que o processo para criar um número negativo é super elegante. É um algoritmo de 2 passinhos que o hardware faz, num piscar de olhos. A gente pega o número positivo, tipo 5, primeiro inverte todos os bits dele, depois soma 1 e pronto, tá aí o menos 5. Simples, rápido e para um computador faz todo o sentido do mundo. O que esse sistema faz é criar uma espécie de círculo de números. Se a gente está contando subindo e passa do maior número positivo que cabe ali, não dá um erro. Na verdade, a contagem dá a volta e aterrissa lá no menor número negativo. Esse fenômeno é o famoso overflow e é uma consequência direta de como esses números são organizados. E agora vem a grande recompensa, o grande truque de mágica. Graças ao complemento de 2, a ULA, que é a unidade lógica e aritmética, basicamente o cérebro matemático do processador, pode simplificar tudo. Ela não precisa mais de um circuito para somar e outro, diferente, para subtrair. E essa frase aqui, olha, ela resume a genialidade da coisa toda. O hardware pode ser, digamos, cego. Ele não precisa nem saber se está lidando com números positivos ou negativos. Ele só faz uma única coisa, uma única operação, somar bits. E a matemática por trás do complemento de 2 garante que o resultado final vai estar certo. Dá uma olhada nesse exemplo aqui. Para a gente calcular 7 menos 3, o processador, na verdade, calcula 7 mais menos 3. Ele pega o binário de 7, soma com o binário de menos 3, e o que acontece? A conta dá um resultado com 9 bits, mas como a gente só tem espaço para 8, aquele primeiro bit, o vai 1, é simplesmente ignorado. E o que sobra? 0000010, que é exatamente 4. A subtração virou uma simples soma. Mágico. E lá na linguagem do processador, no Assembly ARM, isso dá uma flexibilidade bem legal. A instrução sub faz o que a gente espera, né? Subtrai um número do outro. Mas também existe a RSB, ou subtração reversa, que inverte a ordem da conta. Pode parecer bobagem, mas isso é uma ferramenta poderosíssima para otimizar o código. E saca só este truque que é super comum e muito eficiente. Qual é a melhor forma de negar um número? Em vez de fazer todo aquele processo de inverter os bits e somar 1, é muito mais fácil só usar a subtração reversa para calcular 0 menos o número. É mais rápido, o código fica mais limpo e é a forma que todo mundo que programa em ARM faz. Mas, óbvio,
um processador não é só uma calculadora gigante. Ele também é uma espécie de escultor de dados. Ele molda a informação no nível mais fundamental que existe, o dos bits. Vamos dar uma olhada nas ferramentas que ele usa para isso. Essas aqui são as ferramentas do escultor. Pensa no AND como uma fita crepe, uma máscara que a gente usa para apagar só os bits que não interessam. O OR faz o contrário, ele liga os bits que a gente quer. LSL e LSR, eles empurram a sequência inteira de bits para um lado ou para o outro. E o MVN? É um interruptor geral, inverte tudo de uma vez. E a melhor parte, todas essas operações são incrivelmente rápidas. Olha só o poder disso na prática. A gente pega o número 5 e usa o LSL para deslocar os bits dele 2 casinhas para a esquerda. O resultado? Vira 20. Ou seja, deslocar 2 para a esquerda é a mesma coisa que multiplicar por 4. É por isso que os compiladores amam usar essas instruções, porque elas são muito mais rápidas que uma instrução de multiplicação de verdade. Ok, o processador fez a conta. E aí? Como é que a gente sabe o que aconteceu? O resultado foi 0? Foi negativo? Ou, mais importante ainda, deu algum erro no meio do caminho? Para descobrir isso, a gente precisa aprender a ler a mente do processador. Por padrão, o processador é meio quietão. Ele faz a conta e já parte para a próxima, não fala nada. Se a gente quiser saber os detalhes do resultado, a gente precisa pedir. Como? Adicionando um S no final da instrução. Em vez de ADD, a gente usa ADDS. Esse S é o gatilho que avisa: ô processador, depois que fizer essa conta, me atualiza aí sobre o status, por favor. E esse status vem na forma dessas 4 bandeirinhas aqui, as flags N, Z, C e V. N de negativo, para avisar se o resultado é negativo, Z de 0, para dizer se o resultado foi 0, e C e V são os nossos alarmes de overflow, que disparam quando a conta dá um resultado grande demais para o espaço disponível. A flag V, em especial, é super importante para saber se um cálculo com o sinal deu algum resultado maluco. E a flag N, olha só que legal, ela conecta tudo de volta ao começo da nossa conversa. Como o processador sabe se um número é negativo? A verdade é que ele não sabe. Ele simplesmente pega o último bit do resultado e copia para essa flag N. E por causa da beleza do complemento de 2, a gente sabe que se aquele bit for 1, o número é, por definição, negativo. Simples assim. Já a flag V. Esse é o verdadeiro alarme de incêndio do processador. Ela dispara quando a gente cruza aquela fronteira do nosso círculo de números. Imagina somar 2 números positivos gigantes e o resultado dá um número negativo. Matematicamente, isso está errado. O hardware percebe essa inconsistência e, pá, liga a flag V. É o jeito dele de gritar para o software: cuidado, esse valor aqui não é confiável. E no final das contas, por que tudo isso importa? Porque entender esses fundamentos não é só uma curiosidade teórica, é prático. Entender por que um compilador escolhe usar um deslocamento de bits em vez de uma multiplicação cara. É saber o jeito mais rápido de negar um número. No fundo, é aprender a escrever um código que fala a mesma língua do hardware, para ser menor, mais rápido e muito mais eficiente. Então fica aqui essa reflexão final. Da próxima vez que um código estiver lento ou que um bug estranho aparecer do nada, talvez a resposta não esteja na lógica que foi escrita lá em alto nível, mas sim aqui embaixo, na linguagem que o processador fala. Entender essa camada mais profunda é, sem dúvida, uma ferramenta poderosa. Valeu por mergulhar nesse segredo com a gente hoje.